Olá, nós estamos começando mais um episódio do Por Mim, Por Nós, Por Todas. Eu me chamo Tatiane Nascimento, sou conhecida como Tatiane Facilitadora e hoje eu tenho uma convidada super especial, a Tatiane Cordeiro. Muito bem-vinda, Tati. Olá a todos que nos assistem, olá Tati, pessoal aqui da produção, muito amigo. O prazer é meu e hoje é o dobro de Tatiane. É um dobro de Tati, não tinha pensado nisso. Na nossa vida, né? Porque Sim. nós somos amigas pessoais. Eu tenho a honra de entrevistar uma comunicadora que vai se apresentar, porque ninguém melhor do que ela mesma para falar um pouquinho. Tati, quem é a Tati? Bem, a Tati, Anne Cordeiro Silvério, essa sou eu. Eu tenho 38 anos, graças a Deus já conheço a Jesus Cristo mais um pouco da idade do que eu tenho. Me converti muito cedo e isso fez a diferença na minha vida. Hoje, eu atuo na área da comunicação. Há mais de 10 anos sou formada nessa área do jornalismo e venho ensinando as pessoas a se comunicarem. E no dia a dia, não só através da vida profissional, mas conversando, auxiliando, servindo na igreja, fazendo uma boa comunicação ali nos relacionamentos. Como a Tati falou, somos amigas pessoais, então também ter essa relação, saber se comunicar nos relacionamentos faz a diferença. E a Tati me ajudou muito em umas jornadas que eu tive no ano passado, que melhorou. Tirei o né da minha vida, que eu finalizava a frase só um pouquinho do que ela ajuda aí, Os né? vícios de linguagem, né? E às vezes ele volta, né? E a gente tenta de novo, né? Sim, é um aprimoramento. Tati, e eu queria que você compartilhasse conosco. Nós temos muitas mulheres e no nosso projeto, a ideia é que mulheres se inspirem nas histórias de outras mulheres que estão passando por aqui, que de fato já enfrentaram diversos desafios, continuam enfrentando, porque a nossa vida é assim, mas que soube lidar com esses desafios e hoje é referência para outras mulheres, que é o seu caso. Então, conte para nós quem é a Tati no âmbito profissional. Onde que começou essa ideia de empreender? Eu sei que você teve uma trajetória maravilhosa no corporativo, na área de jornalismo. Onde tudo começou com a Tati? A vida profissional nem sempre foi da forma que está hoje. E graças a Deus por isso, porque até os obstáculos, eles são o que nos fazem crescer, mudar, melhorar, amadurecer. Bem, eu iniciei muito nova, ajudando a minha mãe numa loja de costura, que ela trabalhava, né, prestava serviço, e aí eu fui para ajudá-la, mas não deu muito certo. Mas algo que me lembra o início de tudo, eu não nasci em Mogi das Cruzes, em São Paulo, né, aqui no nosso estado, eu nasci numa outra cidade da região de Mogi, que se chama Ferraz de Vasconcelos. E lá também tem muito morro. Minha mãe e eu vendíamos Yakult. Pode falar a marca aqui? Claro, nos patrocine no próximo episódio. Aqueles carrinhos de Yakult. Íamos nós duas, num bairro chamado Vila Jamil. Se tiver ferrazense aqui, elas vão saber onde é. É um bairro com muito morro. E nós íamos num sol quente, na chuva, vender Yakult. E eu lembro que era engraçado porque nós íamos, às vezes, para receber e as pessoas não pagavam, então a gente andava todo. Vendia no nosso famoso fiado. Anotava na caderneta. E ali foi engraçado porque com o tempo, enquanto criança você não percebe, mas agora já adulta, para mim, me fez ficar mais próxima da minha mãe. Já me fez entender que as coisas não são tão fáceis, porque além do peso, além de você não receber o valor que você ali pretendia, ou que é o seu direito, porque você vendeu, você ainda tinha os obstáculos, que era o morro, a chuva, o sol, as adversidades que vêm na vida. Ali já ia me moldando, mas não sabia que isso moldaria. Enquanto você é criança, jovem, você não percebe. Mas quando na fase adulta você passa por alguma situação que seja parecida, você já foi forjado de alguma forma e nem sempre a gente lembra. Então, quando a gente olha para trás e percebe isso, por exemplo, da venda do Yakult, trabalhar lá na costura que não sabia, deu pouco tempo. E depois uma outra experiência que me marcou, que me ajudou também, foi trabalhar em shopping com uma prima minha. Eu tenho uma família que ela é muito unida. Que gostoso, né? É uma delícia. Tenho meu pai e minha mãe e nós somos 4 irmãs. Todas em idade próximas, mas a minha idade da mais nova são 15 anos de diferença. Mas de uma para outra são 4 anos. Então, hoje, somos todas adultas. Nós somos próximas até hoje, junto com as sobrinhas, os cunhados e os primos também.
E eu tinha uma prima que ela é uns 8 anos mais velha que eu. Então, enquanto eu tinha 16, 17, ela já estava trabalhando e ela arranjava emprego para todo mundo. Não, tá precisando de emprego? Vou te colocar aqui, vou te colocar ali. O RH da família. Como eu falei, eu morava em Ferraz de Vasconcelos, que é bem mais próximo da capital paulista. O trem é muito mais rápido para chegar. Ela me colocou para trabalhar no shopping Aricanduva, onde ela trabalhava na época. Que legal. No McDonald's. McDonald's. Pouco tempo, assim, porque não deu. Mas depois ela falou, Tati, tem um outro lugar aqui precisando também, que era um restaurante para ficar com aquele cardápio, chamando as pessoas. Nossa, ali foi difícil, porque eu chamava e as pessoas falavam assim, não, obrigada. E alguns nem olhavam. E aí, aquele domingo lindo, maravilhoso, as famílias andando no shopping, eu ali chamando as pessoas para virem. E fiquei um bom tempo. Isso daí também me forjou ao que eu sou hoje. Ali eu tinha que lidar com uns nãos. A maioria era não. E eu não podia fazer uma cara feia. Não, por quê? Ou, olha aqui, não, vem pra cá. Ou impor aquilo. Eu tinha que, de alguma forma, treinar a minha habilidade de comunicação, que eu nem sabia que usaria depois. E até treinar aquela, não só habilidade de comunicação, outras soft skills, de resolver o problema, dar ideias ali para aquele gerente, de como a gente poderia chamar pessoas ainda muito nova. Essas coisas me fizeram, hoje, entender que esses obstáculos foram bons. Me forjaram a conseguir também na área do empreendedorismo, na área da comunicação, a perceber que os obstáculos, eles vêm de todas as formas, mas sempre é para nos forjar. Nunca é para você retroceder, a não ser que você não olhe dessa maneira. Esse é o grande X da questão, Tati. Sim. Quando você percebe que vem algo, seja bom ou ruim na sua vida, mas que ele não é para te forjar. E quando você fala, não quero aprender. Você fecha o seu coração, você fecha ali a sua mente e você não quer participar daquilo. E não desenvolve, né? Não às desenvolve. vezes, igual você falou, você continuou ali, mas você poderia falar, não, é difícil e tudo mais, mas você permaneceu. E isso, às vezes, a gente vê nessa geração de agora, Tati, que as oportunidades, eles não... Às vezes tem essa oportunidade, mas eles não se adequam a essa oportunidade e não permanecem. Preferem, às vezes, ficarem em casa, em tempo ociosos, ou acham que não... Por exemplo, né, igual você falou, é uma situação, às vezes, mais difícil para quem é tímido, né? Mas é o que tem de oportunidade para se sair, às vezes, de uma situação que você não quer estar de vulnerabilidade. E por um tempo determinado, igual você disse, né? Ficou por um tempo. E aí, qual foi os próximos capítulos? E assim, essa prima novamente, o nome dela é Vânia, ela já fez de tudo também na vida, maravilhosa, conseguiu um novo emprego para mim, na Luz. Ali na Luz eu conheci de fato o trem, porque nós íamos todos os primos lá para o centro para trabalhar, né? A Estação da Luz fica em São Paulo, e era para um escritório. E olha que engraçado, eu não me envergonho de falar essa história, eu fico até, não emocionada a ponto de chorar, mas de perceber que tudo é para nos forjarmos. Deus nos dá essas oportunidades. Eu fui trabalhar no escritório com ela já era mais envolvida para essa área, tanto que ficou em área administrativa, hoje é advogada, e lá estava começando o computador. Né? Quem nos ouve, talvez muito nova, achou que o computador ou a internet já veio aqui. Não veio. Era uma internet de escada, era aquele tubo enorme, não era só a televisão que era tubo, o PC também era. E eu não sabia utilizar o computador. Antes, a gente fazia curso para poder mexer no computador. Hoje as pessoas já nascem sabendo, praticamente. É verdade, diminuiu o número, né? Não tinha nem pensado que talvez a população de agora, dos jovens, não tem muita curso de informática, Não né? tem, porque também eles já nascem numa família que já possui algum dispositivo desse. Antes, nós não tínhamos. E era algo novo também. Então, eu não sabia mexer. E aí, eu lembro que várias vezes eu tinha que digitar algo, formatar. Eu não sabia. Eu não sabia como fazer para fazer uma impressão. Eu não entendia nada daquilo. Eu teclava poucas coisas, assim, catando milho.
frases antigas aqui. E era engraçado. E a Vânia, né, minha prima, sempre tentando me ajudar para persistir, para eu não ser mandada embora, porque eu tinha sido registrada, era algo legal para mim. Mas não deu certo por muito tempo. Mas não pela não porque eu não fui atrás ou para aprender. Foi um tempo. E além de aprender aquilo ali, né, na questão administrativa e tal, esse do trem, porque era um empurra, ainda é, né, um pouco menos do que antes. O trem também não vinha até a cidade de Ferraz, como hoje ele já vem. Era necessário descer de um e pegar um outro. Então, toda esse sobe e desce, empurra, era cansativo, era ruim. Mas a Tati me conhece um pouco mais aqui, ela pode confirmar isso. Eu sempre fui dessa rotina agitada, cheia de coisas. Os problemas, eles vêm, não, mas tem que pegar o trem até lá, não tem problema, a gente vai. Não, mas tem um tempinho, então vamos encaixar mais alguma coisa. Não ociosa, né? Aproveito o meu tempo da melhor forma possível, mas não vejo tantos obstáculos. Talvez Quanto essa alguém que não tenha, né? positividade, ela foi sendo forjada em mim. Acho que é uma palavra que a gente vai falar bastante aqui, que é sobre forja. Sim. Então, ela foi criando isso em mim. Acredito eu, desse âmbito aqui profissional, Sim, mas porque questões pessoais, família também. Existem pessoas que às vezes trabalham na cidade que mora e não imagina o quanto de tempo que se perde nessa locomoção e o quão positivo é trabalhar perto, né? E às vezes não dá o devido valor porque não teve uma experiência dessa. E aí, dentro disso que você falou, acho super relevante. Às vezes é intolerante para coisas pequenas, né? Para pequenos problemas, às vezes, para algumas pessoas e grandes para outras pessoas por conta daquilo que teve de vivência, né? Que bacana. Sim. Isso é legal. É engraçado que às vezes eu vejo alguns vídeos na internet sobre famílias que têm só o irmão, que não tem irmão, né? Filhos sem irmãos. E aqueles que têm mais irmãos. Ah, você sem irmão, você com irmão. Como seria filho único, como seria com mais irmãos? E a gente percebe que até essa quantidade de pessoas nos ajuda. Totalmente Porque, diferente. por exemplo, como eu falei, somos em 4, né, irmãs. Eu sou a mais velha. Então, tinha toda aquela questão de território, de espaço, de roupa, de pacote de bolacha. Vamos abrir só quando tiver todo mundo. Não vamos comer naquele momento que está todo mundo. Vai dormir todas juntas, cada um na sua cama, mas todas juntas. Que então, legal. você tinha que ter... Uma tá estudando, a outra quer apagar a luz porque vai acordar cedo. Uma tá usando o banheiro, você quer usar o banheiro também. Cada uma quer sentar no lugar do carro, mas não dá. Então, só cabe 3, uma hoje vai ficar. Verdade, E isso né? é Não lembra legal, mais. porque você... Novamente, vai aprendendo a lidar com pequenas coisas. Nossa, mas sua mãe talvez poderia... Em época ela não tinha essas condições. Hoje, graças a Deus, está melhor. Mas comprar mais pacote e dividir a bolacha de uma maneira que cada um comesse, que fosse mais aprazível, poderia. Mas se a gente dividir, vai dar certo. Porque talvez quando eu for para a rua, quando eu for pleitear uma vaga de emprego, ou quando eu for ter que, de alguma forma, mostrar o meu serviço, eu não vou ter essa oportunidade. Então, eu preciso mostrar que, de fato, eu sei lidar com essas circunstâncias. Muito bom. É a ambiência que já está fazendo, igual você falou essa palavra do forjar, já está sendo forjada ali, né? Alguns estudos dizem que essas características da criança mesmo, não é nem do adolescente, é forjada até os 7 anos. Então, a importância disso, e depois a gente vai aprimorando, melhorando, enfim, criando alguns hábitos depois no decorrer da vida, mas até os 7 anos, a importância disso, né, dessa coletividade ou não, e a diferença quando essa pessoa se torna um adulto. Com né? certeza, a sociedade agradece. Nossa, como? Sim. Não vou citar as pessoas que são filhos únicos da minha família para não gerar contenda. Sim. E não é uma regra, mas além dessa questão, tem toda uma alegria, né? De você poder ter mais alguém, até para brigar. Compartilhar, né? O dividir aprender suas a se coisas. defender, que é melhor do que brigar, né? Porque geralmente tem um dos dois que só se defende. Dependendo da idade também, o gênero, né? Às vezes filho e filha, então a idade é diferente, ele já não tem tanta proximidade. Mas o carinho. É ter mais alguém que você ama depois dos seus pais. Não tem como. Sim. É alguém que vai fazer parte da sua vida
para Pra sempre. Isso é muito bom. Sim. Tati, que bacana. E aí, depois que você trabalhou no shopping, trabalhou no escritório, aí você continuou pegando fazendo essa vida de trem. Como que foi? Entrou para estudar em algo? Eu sei que você fez um curso técnico ali no nosso antigo Cefam. É Sim. isso? Então, vamos lembrar dessa Foi. parte. E mais uma vez a minha mãe, né? Mãe é uma bênção. Eu lembro quando abriu as inscrições do Cefam, que é uma escola estadual. Depois ela se tornou ETEC, Uhum. mas era para curso de magistério. Então você estudava o dia inteiro, meio período o ensino médio e depois você faria o curso técnico, que era o magistério. Em época você poderia já exercer a função de professora, você poderia lecionar até a antiga 4ª série, que hoje é 5º ano, Uhum. sem problema algum. Era um curso completo. 4 anos estudando. Eu lembro que algumas Tinha uma amigas prova para minhas passar? tinha. E aí a minha mãe ficou sabendo, eu vou inscrever você. Eu tive a oportunidade de estudar numa ótima escola, fazer o meu ensino todo até o fundamental numa ótima escola. E a minha mãe, vou te inscrever lá. É lá em Suzano, uma outra cidade da região. Falei, ai mãe, mas ninguém vai, só eu, minhas amigas não vão. Ela, mas você vai, você não nasceu grudada, e não sei o quê, você não é, todo mundo, Essa você frase vai. é boa. E aí, eu nunca fui muito assim de responder os meus pais ou ir contra aquilo que eles falavam. Uhum. A gente sempre teve muita liberdade. Isso comigo e com todas as minhas irmãs. Fiz a prova do Cefam. Fiz falando, não vou passar. Também não vou respondendo aqui, o que der, deu. Vou fazer a prova porque ela mandou. Fiz e passei. Eu falei, não acredito, eu estudei. Eu pensei, eu sou inteligente, porque eu não quis escrever nada aqui. Quando é pra gente estar, a gente vai estar, não faz mal. Mas aí Deus dá uma entrei, ajudadinha. só tinha eu. Não tinha nenhuma amiga minha, porque ninguém tinha feito a prova. E aí comecei a estudar. Quando eu fiquei o primeiro ano já no Cefam, eu já agradeci a Deus. Eu falei, que bom que a minha mãe me obrigou ou me incentivou a fazer essa prova e me desvincular, talvez, daquela época que eu estava vivendo com aquelas pessoas, naquela maneira de que não tinham muitas perspectivas de vida. O que seriam do futuro, o que queriam. E talvez, se eu fosse por aquele caminho, eu também não ia ter. E quando desse-me por mim, eu já estaria numa idade mais avançada que dificultaria. Sim. Então, agradeci demais a minha mãe. Ainda em época, assim, foi muito próximo. Me formei lá e fui para a sala de aula. E que bom, né, que tem essas oportunidades. É um curso gratuito. Gratuito. Que hoje tem a ETEC, tem o Senai, qual mais? A gente tem o Crescer aqui Tem. na região. Sim. A FATEC, mas aí já é FATEC uma... também tem alguns cursos faculdade. profissionalizantes que a FATEC dá até uma bolsa. Então tem diversas oportunidades para a pessoa aproveitar sem precisar ter um recurso, né, Tati? Isso eu tô falando para você em época, o quê? Anos 2000, porque eu me formei no Cefam em 2004. E ali eu tinha em torno de 18 para 19 anos, algo assim. Então, eu já estava pronta para o mercado de trabalho com uma formação muito nova. E durante a época do estudo, eu pensei que eu tinha me achado na profissão. Eu falei, eu vou ser a melhor professora. Eu entendi tudo, eu fiz estágio, eu amei. Fui procurar o meu emprego, a escolinha, consegui. Numa escola conveniada, aí, trabalhando em Ferraz mesmo, que era a cidade que eu morava, para o berçário. Não foi uma boa experiência. Muito nova. E lá era assim, o berçário é para você cuidar de fato de uma criança, né? É um bebê, então você troca a fralda, você dá água, você depois põe para dormir. Alguns já estão tirando a fralda. E eu falei, mãe, eu não quero ficar cuidando de criança, eu não tenho filho para eu ficar cuidando, eu quero dar aula. E a minha mãe, você vai. Fiquei lá 1 ano. E aí eu conversei com os diretores, era uma escola conveniada, então ela tinha várias etapas do ensino que ela tinha um convênio com a prefeitura. Eu iniciei no berçário. Como eu sabia que tinha outras séries, eu pedi a oportunidade de ir para uma outra série. Expliquei, falei que não tinha me adaptado, se era possível. Sim, claro, vamos fazer. 3ª série, que hoje é o 4º ano. Me lembro como se fosse ontem.
Mãe, agora eu vou dar aula. Fazer o meu plano de aula, o avental, professora Tatiane, toda feliz. Fui. Primeiro dia, cheguei em casa e falei, mãe, eu não sei muito bem se é isso, mas vamos lá. Fui de novo. Eu chorava. Voltava, eu falei, mãe, eles não ficam quietos, eles só conversam, eu não consigo dominar a sala. E assim, a minha voz, aí eu já falava, é porque minha voz é fina, é porque eu sou pequena, ou porque eu não gosto mesmo. Aí a minha mãe falou, não tem problema, você vai continuar. E eu ia e voltava chorando. Eu ia, dava aula, voltava, chorava. E a minha mãe, você vai, você fez um compromisso, você vai até o final do ano, você não vai desistir. E aí eu fui indo. E lá, já num lugar, né, profissional, tinham outras professoras, pessoas mais velhas que eu, que começaram a introduzir na minha mente boas sementes. Ah, é assim mesmo, mas olha, então pensa num outro curso, você pode fazer uma outra faculdade, você é nova, não desiste, é assim mesmo. E elas foram me acalmando, direcionando, mas finalizei o ano ali. Uhum. E tem um aluno que fica na minha mente até hoje, eu lembro dele bem pequenininho, e ele não falava professora, ele falava chora. E nós tínhamos ido fazer uma atividade externa, pegamos o ônibus, fomos, e eu lembro que tinha que passar como se fosse um espaço com lama, assim, grama, então tinha que pisar já nos blocos, né, que tinham, Como se fosse sensorial. pra gente poder passar. Aham. Hoje seria o nosso sensorial, né? Sim, sentir a terra em si. Mas a ideia não era eles terem esse contato. Eles teriam que passar por aquele caminho para chegar onde nós íamos. Tá. Entendi. Não era para sentir, ter Sim. experiência. E aí eu lembro que ele estava indo, só que ele pisou fora de um espaço que tinha para apoio. E aí o pezinho dele foi entrando. E aí ele ficou assim, chora, me ajuda, chora. Eu vou morrer, chora, socorro. Porque acho que ele tinha um probleminha na dicção, né, do S. E ao invés de falar professora, socorro, ele falava chora, socorro. Renan, o nome dele até hoje eu lembro. Eu fui lá, peguei ele, me abraçou. Foi muito gostoso. Mais uma vez ali, aprendendo a lidar com aquilo que eu não queria fazer até determinado momento. Mas era necessário. Porque aquilo fazia parte do processo da vida da Tatiane. Uhum. Não tinha como eu viver uma outra coisa. Aquilo foi o que Deus foi preparando e eu fui aproveitando as oportunidades. Dali, eu cursei uma faculdade chamada Gestão Esportiva. Sempre tive gosto por esporte. Legal. O esporte sempre fez parte da minha vida. Acredito que o meu pai tem a ver muito com isso. Uhum. Me lembro que ele me acordava 4h30 da manhã. Quem gosta aqui de Fórmula 1 vai lembrar. Para eu assistir alguma corrida com ele. Geralmente, as corridas no Brasil passam nesse horário mais tarde, principalmente quando é no Japão, né? Nesse horário contrário. E aí eu me lembro da gente assistir. E depois, vem assistir um futebol com o pai, vem não sei o que com o pai. Na falta de um menino, ele aproveitava ali e colocava as coisas na gente. Eu amava. Então, fui despertando esse desejo também pelo esporte. Cursei gestão esportiva para aprender um pouquinho a gerir essa área do esporte. Foi muito bom. E já nesse meio tempo, eu prestei um concurso na Prefeitura de Ferraz para secretária escolar. Eu pensei, não deu muito certo aqui na área pedagógica para ministrar aula, mas eu gosto da área da educação. Uhum. Quem sabe eu não tenha essa outra oportunidade. Surgiu o concurso em época, fiz a prova, passei. Que legal. Então comecei também, na verdade, continuei a trabalhar na área da educação, mas aí já concursada na cidade. E ali foi onde a minha vida foi mudando. Deu como uma conversão de fato também. Na mesma época, eu já estava me convertendo junto com a minha mãe, a Jesus Cristo. Então, tudo foi mudando na minha vida. Amigos, relacionamentos, os lugares que eu saía. E ali na prefeitura, com toda aquela questão de uma estabilidade, modo de falar, né? A gente sabe que existe isso ou não também. Mas ali atuando em algo que eu gostei. Sim. O administrativo, falava com as pessoas, amava conversar com as mães, resolver os problemas. Ficou quanto tempo, Tati? Na secretaria escolar, eu fiquei 2 anos. Só que eu tive a oportunidade de ir trabalhar na Secretaria de Educação. Ali eu fui convidada
a trabalhar num setor que nós chamamos de demanda escolar. Todas as secretarias têm um setor desse que é para cuidar das vagas. Quantas vagas o município tem? Quem vai gerir aquele sistema que é do Estado, que também faz parte do MEC, né, do Ministério da Educação, para colocar quantas crianças tem no município, quantas não. Vamos analisar qual escola, qual bairro necessita de escola. Tudo isso muito amplo. E ali, pelo bom desenvolvimento que eu tive numa escola, como secretária escolar, eu consegui agregar essa outra função, ainda concursada, mas já na Secretaria Municipal de Educação. Ali foi a forma que Deus me deu para colocar no meio de pessoas já grandes, estabelecidas. Eram pessoas importantes, então eu tratava direto com a secretária, eu tinha que propor ideias diferenciadas para a gente resolver os problemas da população. E aí fazia todo sentido eu ter dado aula. Fez todo sentido eu ter pelo menos pisado um pouquinho que fosse numa sala de aula. E ao mesmo tempo também fez sentido eu trabalhar na secretaria de uma escola, para eu entender essa parte burocrática, que não é só, mãe, não tem uma vaga, ou vamos colocar esse aluno em determinada sala. Não, vamos remanejar direito, vamos ver se cabe, vamos dividir de uma forma correta, não sobrecarrega o professor, a gente consegue também ver se encaixa, vamos visitar esse aluno, vamos ver por que ele não está vindo, não vamos dar evadido de uma vez só por isso, por uma falta ou outra. Então, isso lá na secretaria já, né, municipal, me fez perceber outras coisas, olhar macro e ter que me comunicar com as pessoas, ter que desenvolver as soft skills que é tão necessária para nós hoje em dia, que envolve comunicação, resolução de problemas, conflitos. Aqui, como eu me conecto com as pessoas, eu consigo manter o ambiente saudável ou não? Ou eu sou só teoria? Eu não consigo ter essa habilidade na prática. Ali foi perfeito para mim. Que legal. E lá eu conheci também, além de várias pessoas, a Priscila Gambale, e nós trabalhamos lá, e hoje ela é a prefeita da cidade. Legal. Vocês também estudaram juntas, né? A gente estudou junto no SESI. A nossa vida foi sempre Sua mãe me contou. Minha mãe é boa, assim, de falar igual Amiga da Tati. Que legal, né? Foi muito bom. Que bom, Tati. E aí você ficou... E depois, qual foi o seu próximo degrauzinho profissional, né? Que a gente tá vendo que tá subindo os degraus aí, né? Sim. Degraus, né? Tô matando o português aqui. Que é a comunicadora, gente. Essa sou eu. E aí, subindo esses degraus. E qual foi o próximo passo? Então, hoje você tá na parte de educação, gosta, tá lá com a Priscila, não tá? Me conta um pouquinho. Fazia parte ali da direção de uma das escolas e depois ela foi trabalhar na secretaria também. Então, ela cuidava da parte pedagógica, professora nata, e eu já ficava nessa questão da demanda, mais gestão administrativa. Legal isso, porque a gente vê que várias professoras que foram diretoras também, hoje estão na direção de várias cidades, né? Eu não sabia disso dela. Então, ela passou ali pela educação Todas e hoje as fases. Prefeita. Mara Bertaioli, mesma coisa. Passou pela parte de educação, hoje é prefeita. Você percebe que ninguém chega em algum lugar sem antes ser forjado? Não, e aí o processo, e faz de todo tudo sentido. Isso. Você olha para trás e você fala, eu entendi o porquê eu vivi aquilo, ou eu colhi um fruto de algo que eu mesma plantei, ou foi a própria vida, né? Aquilo que Deus foi preparando para você e você aceitando o seu processo que te forjou a chegar onde você está. Então, ali ainda em Ferraz, fiquei por mais, ali 2 na escola, depois fui mais uns 2 anos na Secretaria de Educação mesmo. E, como eu falei, eu sempre gostei de esportes. E eu vi ali uma forma de, o que eu faço agora da minha vida? Nessa época em que eu estava na prefeitura, eu já estava casada, quando eu fui para a Secretaria Municipal de Educação. E aí, o Marcelo, eu digo que ele é um parceiro de vida, mas não no sentido até como um menosprezo, mas um parceiro mesmo, porque desde o início, nós sempre fomos um parceiro do outro. Então, em época, ele estava finalizando ainda a graduação dele, em Direito, e eu estava concursada. E aí era difícil, ele corria para cá, corria para lá, o salário era pequeno, mas a gente se ajudando. Depois, quando eu estava na prefeitura, eu comecei a despertar o desejo de fazer jornalismo.
Pelo fato de gostar de esporte, pensei em comunicação, eu falei, eu acho que eu tenho essa habilidade, vou cursar. E aí eu falei, e agora, meu bem? Tô aqui na prefeitura, tal. Não, vai, agora é a sua vez. E aí eu comecei a cursar uma nova faculdade. Que legal. E aí eu tive a oportunidade ali de ter uma licença que nós chamamos que é uma licença sem remuneração por 2 anos. Você fica afastado do seu cargo público, não recebe durante 2 anos. Mas quando passarem esses 2 anos, você pode voltar e continuar com o seu cargo. Aí você volta com o seu salário. Falei, eu vou aproveitar. E aí é onde eu digo da parceria mesmo, quando a gente encontra alguém que entende você, não que é perfeito, porque não há essa perfeição. Nós também não somos perfeitas. Mas pessoas que estão, no caso, né, o parceiro de vida, quem você escolhe para ter com você, que está pensando a mesma coisa que você, que vai te sustentar enquanto você precisa. Porque eu saí de um concurso público, eu peguei essa brecha, né, que tinha ali, e fui para um estágio. Que aí eu comecei a fazer estágio na Hit TV, que é onde começou a minha vida no jornalismo. Só que o salário despencou. Eu saí de algo que era bom e daquela base para um valor muito baixo. E às vezes a gente precisa, né? Sim. Deixar essa estabilidade, esse conforto para algo que vai nos satisfazer ou que vai impulsionar para aquilo que nós queremos, né, Tati? Era novamente uma escolha. E aí, ali, antes eu tinha meus pais que sempre me ajudavam e me incentivavam. Agora eu tinha alguém em casa que também estava me ajudando e me incentivando. Ele falou, então agora é a sua vez e a gente dá um jeito aqui em casa. Porque as contas continuam, as necessidades continuam. Saí de Ferraz e comecei a ir para a República, no centro de Ferraz. Então, no centro de São Paulo, perdão. Então, eu fazia estágio na parte da tarde e de lá já ia para Lapa fazer o meu curso de jornalismo. Voltava, chegava em casa 00:30, era o último trem. Aí ele me buscava na estação, no outro dia, e ainda encaixei uma academia de manhã. Dei um jeito, porque precisava. E aí ia direto, fazia tudo isso. Nesses 2 anos, enquanto eu cursava o jornalismo, os 2 primeiros anos, eu fiquei como ainda concursada, mas os 2 últimos anos de jornalismo que eu fiz o meu estágio. E aí eu estava para acabar o meu estágio, o meu curso, e para eu voltar para a prefeitura. E aí eu pensei, volto ou não volto? Perco o meu cargo público, porque eu não tinha nenhuma chance de saber se eu ia ser contratada ou não. E aí, falei, vou abrir mão. Aí fui abrir mão, continuei mais um tempinho ali com o estágio, ainda fazendo essa correria. E quando eu finalizei o curso lá de jornalismo, meu TCC foi sobre o livro da Chapecoense, foi o primeiro livro no Brasil, na verdade no mundo, que falou sobre a tragédia. Depois vieram vários outros maravilhosos também. E eu tive essa oportunidade Foi para Chapecó, de né? viajar para Chapecó, conhecer pessoas maravilhosas, gurias, guris, que me ajudaram a forjar uma nova Tatiane. E ali uma nova comunicadora. Porque ali eu tive que me comunicar. E tinha que se comunicar muito bem. Porque senão eu não ia conseguir ouvir o que eu precisava para colocar no meu livro. Me formei em dezembro. Apresentei meu TCC, acabou. Aí eu falei, pronto, acabou tudo. Acabou o meu curso, acabou também lá o meu emprego, que eu já não tenho mais na prefeitura. E ainda não tenho emprego. Quando foi 17 de janeiro do outro ano, a Hit me liga e diz, Tati, tem uma vaga para repórter aqui, você quer? Que legal. Eu falei, óbvio, quero muito. Voltei, fiquei poucos dias só fora. E aí a minha vida no jornalismo começou de fato a me comunicar, a conhecer pessoas, a trabalhar com outros profissionais. Algo que eu acho muito legal é assim, quando você chega para trabalhar em algum lugar, seja você já uma profissional da área, reconhecida ou não, é que quando você chega, você está com pessoas à sua volta que são profissionais já. Então, eles conseguem te ensinar coisas boas. É tão bom quando você chega, você é um estagiário, você chega meio quietinho, mas aí você chega lá, já tem um profissional que está há 10 anos no mercado ali, ou 10 anos naquela área, ela vai te instruindo, mostrando o caminho. Depois você já é o profissional, como eu estava, sendo contratada ali, meu Deus, a minha primeira reportagem, vou
sair para uma gravação com câmera, como que é? O que eu falo pro câmera? Eu pergunto, eu não pergunto? O que eu tenho que olhar? Tem que perguntar se meu cabelo tá assim, porque na faculdade você aprende um monte de coisa, mas ali eu tô lidando com uma pessoa. Aí já tinha jornalistas mais velhos que falavam, Tati... Então teve pessoas que te ajudaram nessa jornada, sempre, porque às vezes não tem, né? Todas elas. Até desde aquela questão ali, na hora do shopping que eu comentei, trabalhar naquele lugar mais administrativo, lá na Luz, sempre tinha um profissional ou alguém mais próximo de mim que me ensinava alguma coisa. Que máximo. E lá na RIT não foi diferente. Na RIT eu fiquei por 6 anos contando estágio, mais a vida profissional. Uau, quanto tempo. E eu aprendi muito a me comunicar. Eu rodei o nosso país aqui, fazendo reportagens. Foi maravilhoso. Conheci estados, pessoas que forjavam a minha vida, mudavam. Comecei a olhar a situação alheia, por exemplo, lá em Rondônia, que eu tive a oportunidade de ir, não é a mesma realidade aqui. Então, às vezes, eu chegava lá e falava algo, eu demoro 2 horas, eu demorava 2 horas para sair aqui de Mogi e ir até a RIT. Chegava na RIT, ainda a gente ia gravar para Campinas, ou eu ia viajar como esse. E contava isso para eles, nossa, mas vale a pena tanto esforço assim? Eu falei, é uma outra realidade. Lá a gente precisa disso, faz parte da nossa correria de vida, até mesmo se a gente, pelo menos eu digo por mim, se eu paro de fazer isso, eu já sinto que eu tô muito devagar. Cadê a Tatiane aqui? E sente aí, a falta do trem ali, né? Daquela do correria do trem. De várias coisas. Que legal. Então eu tive essa oportunidade. Lá foi uma escola para o jornalismo. Por quê? Aqui a gente está na gravação de um podcast. Você que nos ouve, quando eu olho para você, na verdade, tem uma câmera. Não há você ali. E o pulo do gato da comunicação é a conexão. Eu estou conversando com você aqui, mas eu sei que tem pessoas me olhando ali. Então, se eu olho para a câmera pensando, tem alguém me olhando ali, o meu olho é vivo e eu consigo transmitir essa comunicação. Aqui no podcast é assim, a Tati tem uma câmera, eu tenho uma central aqui. Então, fazendo as reportagens, dia a dia eu ia aprendendo. Como é falar sobre um esporte, por exemplo, porque as pautas eram diversas, olhando para uma câmera e dá emoção. Agora a gente vai falar de problemas na saúde e dá emoção para aquilo. Como é agora falar de algo religioso e dá emoção para uma câmera? Não é só gravar, né? E olha que bacana isso. Eu não tinha pensado dessa forma, mas você ainda precisa transmitir aquilo que você está sentindo através das telinhas, né? Sim. Que missão desafiadora, Tati. Esse é o pulo. Quando você consegue se conectar através de uma televisão, um celular, e a pessoa tá te assistindo, ela fala, eu entendi o que você falou. Mas não é só esse olhar. É você dominar também como você vai falar. Qual é o seu roteiro? De que forma as palavras ficam mais claras? Esse público que vai me ouvir, ele entende palavras mais formais ou não? Esse público do esporte, quais são as gírias do esporte? Se eu falar para você. É comunicação. Tudo isso é a comunicação. Comunicação é tornar algo comum. Se nós estamos falando aqui da vida da Tatiane Cordeiro, eu estou querendo tornar comum a minha vida para você, para a Tati, para todos que vão nos ouvir. Então, a forma que eu vou falar isso deve ser a mais clara possível. Porque se eu falar para você muitas coisas diferentes, não é esconder, mas é de alguma forma aqui, na hora que eu penso que eu vou falar, tem que ser de uma maneira que você vai entender. Que legal, se fazer entendível, né? E aí, depois que você trabalhou na RIT, quais foram os seus próximos... Aí eu tô... Degraus. Quais foram os seus próximos degraus que você subiu? Parou por aí? Foi para Chapecó, viajou o estado, né? Não só o estado, mas todo o nosso país aí, foi em vários lugares, conheceu pessoas. E aí, então, estava estável, estava gostoso, e é isso que você quer para a vida inteira. É isso? É mais ou menos isso. Estava estável, aí lá vai eu novamente. Estava começando a ficar confortável, peguei o jeito e vou permanecer aqui. E aí eu pensei, poxa, tá gostoso, tá bom aqui. Mas eu não tinha ali uma possibilidade, naquele momento da RIT, de migrar diretamente para a editoria de esportes.
Eu fazia mais geral e o religioso. A RIT é da Igreja da Graça. E para mim estava muito bom, mas eu queria Algo a mudar mais, um pouco. aquele algo a mais. Talvez o que eu fui inclinada a fazer o curso, por exemplo, de comunicação, que era o esporte. E aí não tinha essa possibilidade. Mas tudo bem. Pelo contrário, ainda fiz um bom trabalho lá. Assim, tive muitas boas conexões com todos, cinegrafistas, os gestores, diretores. Mas aí me desliguei. E pensei comigo, bem, agora vou fazer de tudo para conseguir algo na área do esporte. Vim para Mogi para trabalhar mais para Mogi e aí também nesse meio tempo eu comecei a pensar nessa questão da comunicação. Como eu poderia ajudar outras pessoas com toda essa bagagem, além de teórica, também prática. Porque, de fato, eu ia para a rua entrevistar pessoas. Então, eu tinha essa parte prática. Então, aí voltou aquela parte do Yakult, né? Para o empreendedorismo, ressaltou novamente. E, claro, também, no meio disso tudo, como a Tati já comentou, nós somos amigas. Então, ela já era dessa área do empreendedorismo. Parecia aquela minha prima que ficava incentivando as pessoas. Acredito que ela é assim na família dela também, com os amigos ela é. E então, sempre uma oportunidade ou outra, uma conversa ou outra. Tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Já pensou dessa forma? E eu lembro que eu comecei a pensar um pouco mais disso. Mas aí surgiu uma oportunidade de ser assessora de imprensa, que é uma das funções também de um jornalista, de um comunicador. Ser assessora de imprensa do clube de basquete da cidade de Mogi das Cruzes, o Clube Mogi Basquete. E lá você foi como empreendedora. Aí entrei de vez como empreendedora. O mundo do empreendedorismo. Aí fiz toda a parte legal do MEI para poder atuar ali. Até o que força isso também, na área do jornalismo, da comunicação, já estava acontecendo essa mudança. As empresas, algumas já preferiam não mais contratar CLT. E hoje em dia tem. Aí você pode estar com mais de um trabalho, né? Simultâneo, dependendo da carga horária. Olhando para esse lado. Não tendo talvez a estabilidade que você tinha na prefeitura, que às vezes a gente busca e tudo mais, mas tendo esse novo leque que às vezes nos dá medo, porque é desconhecido, né? Por mais que é um leque de oportunidades, também de impossibilidades. Sim. E como você lidou com tudo isso, né? E de lá, assim, desse tempo até agora, lidar com essa, talvez, instabilidade ou... liberdade. Como eu gosto de muitas coisas, dificilmente, assim, eu tenho tempo ocioso. Eu descanso também. Então, assim, eu gosto de ter o descanso no meio das coisas. Eu não gosto de não fazer nada. Então, desde até cuidar de mim ou prestar um serviço, eu gosto de fazer coisas. E aí eu pensava, nossa, mas agora eu tenho muito tempo. Como que eu preciso fazer mais coisas? Isso é algo para mim que hoje, ainda como MEI, já... Nesse tempo que eu estou, acredito que uns 5, 6 anos, mais ou menos, é algo que é difícil. Eu sempre... Então, eu incluo estudos, metodologia para eu conseguir estudar algo na minha área, algo na minha vida espiritual e também na vida diversa. Vamos estudar, então. Não, então, vai fazer um curso online, mesmo até gratuito. Porque é difícil, você... vai ser a sua gestora. E aí, se você é sua gestora, se você não tiver disciplina, você acaba se auto-sabotando muitas das vezes. Totalmente. Né? Eu me conheço e eu sei que eu faço isso. Então, talvez esse jeito de querer colocar coisas, mesmo que seja para um descanso, em agenda, para fazer mesmo, é porque eu sei que se eu não fizer, eu vou parando. Então, sentar e assistir televisão o dia... Para mim, assim, isso é muito ruim, mas se eu deixar, eu faço isso. Então, eu sempre, em contrapartida, tento encher a minha agenda. E a outra questão é essa do serviço. A gente falou da estabilidade financeira, mas aí, do MEI, ele tem, se ele conseguir, talvez, com outras questões, mostrar uma certa
marca que talvez ele ainda não tinha, um posicionamento que O talvez ele não recomeço, tinha. porque né, você tinha todo esse know-how na vida profissional, corporativa, CLT, e aí você tá vindo para um mundo que você tá tendo que recomeçar ou começar, porque de fato, né, Era algo que não tinha, não né? tinha ali ainda vai aprendendo. E às vezes não tinha claramente, mas tinha já em tudo. Já estava fazendo, né? né? Que agora faz sentido. Sim. Né? Então, relembrando, falando para você aqui, faz todo esse sentido. Agora, as dificuldades, os obstáculos, ir lá receber e não receber do Yakult, as dificuldades de ir para um lugar e voltar e falar, Essa isso é autodisciplina difícil. que veio do seu trabalho dentro da HIT, dentro né, dessas secretarias, que também muitos empreendedores hoje não possuem porque não tiveram essa jornada. Às vezes Sim. já estavam Já entrou direto, já estavam empreendendo e aí tem toda essa desorganização com o horário, que aí não tem essa produtividade, Sim. não consegue fazer uma mensuração. E foi importante tudo isso e é importante, né? E aí você foi pro Mogi Basquete, depois de lá... De lá eu tive uma grande oportunidade também de ser coordenadora de comunicação da UMC, coordenadora da instituição, né, dessa área da comunicação. Né? Universidade aqui de Mogi das Cruzes, muito conhecida, mais de 60 anos aqui no mercado. E lá também veio essa comunicação mais corporativa. Eu saí da área que eu estava plena, que era o esporte, mas sempre cuidei bem do meu vocabulário e fui para uma outra área que também eu gosto, que é da formalidade, que é dessa questão mais corporativa. E aí, depois que eu saí da UMC, foi que eu pensei, não, agora eu vou engatar de vez. Eu não quero mais... Eu até falei essa palavra, retroceder. Não que fosse algo, né, de um retrocesso. Não é isso. Porque pode acontecer também de fazer essa junção. Mas na minha mente eu coloquei como meta. Daqui eu vou para frente. Eu vou agora fazer o quê? Aprender a posicionar a minha marca. Eu vou aprender a me vender como uma prestadora de serviço. Eu quero cuidar da minha imagem, eu quero cuidar da minha rede social. Agora eu quero investir, talvez, em participar mais de podcasts, ou também ter uma questão dessa assessoria de imprensa, porque são coisas que eu, como jornalista, eu entendo que é necessário fazer. E você fazia Só que para agora eu tô do né? outro lado. E agora você é a protagonista, Sim. né? Então, o que... Acho que a chavinha, ela vira... E talvez as empreendedoras, elas precisam ter isso, é quando elas entenderem que a prestação de serviço delas, seja o que for, primeiro é ela ali. Então, eu, como Tatiane Cordeiro, que presto serviços em comunicação, através de palestras, treinamentos, workshops, textos, entre outras coisas, eu sou alguém que precisa vender isso. Então, quando a pessoa olha para mim, ela precisa saber se eu ver, né, também se eu me comunico bem, porque eu estou dizendo para ela que eu vou vender isso. Mas se eu não vendesse comunicação, se eu vendesse talvez, por exemplo, doces, eu precisaria saber me comunicar. Eu precisaria saber me portar. Qual é a roupa que eu estou vestindo? Ela é adequada àquele tipo de serviço que eu estou prestando? Não Muito é bom. utilizar roupas caríssimas, se você puder, ótimo, também gosto. Mas se não, é estar com uma roupa adequada. Eu vou dar um exemplo aqui, eu acredito que vocês vão entender. Eu tenho o costume de ter rosas em casa. Toda semana eu compro uma dúzia, meia dúzia de rosas, coloco lá no vaso, deixo na sala... E tudo bem. Então, cada semana é uma cor de rosa diferente. E aí, na semana passada, eu comprei uma rosa, cor de rosa. E aí, conversando com o Marcelo até em casa, depois surgiu até um post sobre isso. Ele falou, nossa, olha como isso faz sentido. E eu falei, é verdade. Porque quando eu olho para uma rosa, pensa na rosa. O nome daquilo é rosa. Logo, remete à cor rosa. Mas quando eu vejo essa rosa na cor rosa, une. Há uma congruência. Eu olho para uma rosa, que é cor de rosa, e faz todo sentido. Parece que traz até mais tranquilidade. Se eu olho para uma rosa vermelha, como que eu digo? É uma rosa vermelha. Mas se eu pego uma rosa dessa cor mesma, rosa... Eu falo, é uma rosa. E aí faz o sentido.
Talvez você pense assim, tá, eu entendi um pouco, mas o que tem a ver com comunicação, com empreendedorismo? Quando eu consigo ter essa congruência na minha comunicação verbal, que é o que eu estou vendendo, falando para você, com a minha comunicação não verbal, que é o que eu não falo, como eu me visto, como eu uso a minha mão, como eu olho, como eu indico os meus gestos, a minha postura. Quando há uma junção nisso, há uma perfeição. Então, quando eu consigo ligar o que eu falo com aquilo que a pessoa vê, há uma perfeição na comunicação. A pessoa olha e fala, uau, eu entendi o que você quis passar. Faz todo sentido você, médico, estar de branco. Faz todo sentido você, professora, estar de avental. Faz todo sentido você, advogado, utilizar o vademecum. Coisas que fazem sentido. E que tem ligação, né? Quando não há sentido, você pensa assim, acho que eu não vou comprar não. Porque eu vi que ela vende, por exemplo, coxinha, mas olha a roupa dela como tá suja. Será que essa coxinha tá limpa? E às vezes, a mulher tava com a roupa suja por algum outro motivo, mas quando ela fez a coxinha, ela tava com a roupa limpa. Mas você não vai pensar isso. Você logo vai olhar e falar, acho que eu não vou comprar, não. Muito bacana isso, Tati. A importância de saber se comunicar, né? E aonde isso pode nos levar. E é legal você falando dessa questão da imagem. A gente estava com a Suelen, né? Vai ter um episódio com ela também. E ela falando sobre isso. E ela falou um pouco da importância também da comunicação. E o quão difícil é também para as pessoas que não sabem se comunicar até na hora de pedir algo, né? Então, não tem essa clareza. E aí, eu queria que você falasse para as mulheres que estão nos assistindo, quais são as dicas para essa pessoa que, às vezes, não tem uma boa comunicação, não sabe por onde começar? 3 dicas para ela começar a aplicar agora. O que ela consegue fazer? Perfeito. E depois me lembre que eu quero falar algo sobre isso de não conseguir pedir algo, né? Através de uma má comunicação. A gente pode primeiro começar com leia. Leia. Ai, mas eu não gosto de ler. Mas você precisa ler. Leia o que quiser. Bula de remédio, receita, livro que você goste. Vai ler a Bíblia. Mas o que tem a ver? Quanto mais você lê, mais palavras estarão na sua mente. Mais você vai conseguir falar. Sabe quando você fala algo e dá branco? Tá faltando palavra. Ou eu tô conversando com alguém, mas eu não tenho repertório. O que eu falo, gente, aqui? Não sei. Mas você não assistiu uma televisão? Você não sabe quem foi o presidente lá dos Estados Unidos? Você não sabe que a gente tá aqui num calor com mais de 38 graus em vários estados? Você não assistiu nada que você possa colocar nessa roda de conversa empreendedora? Então, através da leitura, óbvio, assistindo também coisas, isso é importante, mas quando você lê, faz com que o seu cérebro entenda as palavras e as guarde. Então, a primeira dica é leitura. Vai melhorar muito o seu vocabulário e você vai ter repertório para conversar. Segundo, você precisa entender que comunicação não é um dom. Ninguém tem o dom da comunicação. Essa pessoa treinou essa habilidade. Então, comunicação é treinável. Se você treinar, você vai conseguir se comunicar. Ai, mas como que eu faço? Treine. Pega o seu espelho, olha para ele. Você vai vender algo? Treina. Como que você falaria com alguém? Na frente do espelho. Que legal. Ai, como eu vou mandar um áudio, tenho vergonha. Então, manda um áudio primeiro para você. Treina lá, mandando áudio. Depois ouve, agora ficou bom. Aí você vai e manda para a pessoa. Treinar. Ou você acha que um atleta de alta performance, ele chega lá em primeiro lugar porque ele teve o dom. Ele pode ter um tamanho que o ajude para um basquete, ele pode ter também talvez um corpo forte, já mais fácil de obter músculos para fazer um boxe, mas ele precisou treinar para chegar onde ele estava. Então, treine. Comunicação não é um dom, comunicação é treino. E o terceiro, que eu acho que esse daí vai ser bem legal, é você entender que se você não conseguir passar para o outro aquilo que você acredita, não dá certo. Então, primeiro você precisa acreditar em você. Voltamos aí para a identidade.
Você precisa acreditar naquilo que você está fazendo. Tati, mas isso tem a ver com comunicação? Sim. Porque se eu não acreditar que eu, Tatiane, por ter estudado, por ter trabalhado com comunicação, sou uma profissional capacitada de poder ensinar sobre comunicação, quando eu for falar, então, eu cursei jornalismo, né? Já começa aqui, ó. Eu cursei jornalismo e aí já não vai dar certo. Se eu acreditar, acabou. Eu consigo colocar os meus ombros para trás, eu consigo olhar no olho da outra pessoa, porque eu acredito que eu posso fazer aquilo. Então, acredito que com essas 3 dicas, você já vai dar um passo. E, óbvio, depois é continuar aprendendo, ouvindo, assistindo, consumindo e investindo em sua comunicação. Eu acredito, Tati, que é assim, para empreendedoras, não que a comunicação ela seja a melhor, a única coisa que você deve fazer. Mas se você tiver que priorizar coisas na sua vida, investir em algo na sua área ali do empreendedorismo, seja ela qual for de serviço, invista na sua comunicação. E a comunicação não é só o que fala. Como ela mencionou, da Suelen, uma especialista em comunicação visual maravilhosa, estrategista de imagem, que nos ensina sobre isso. Também tem essa questão da visual, também tem a da escrita, também tem a da falada. A comunicação num todo. Você precisa treinar isso e dominar. Porque quem se destaca é quem sabe se comunicar. Uhum. Seja através de uma roupa, porque você não vai ter tempo ainda de falar. Então, você chega bem posicionada, mas quando você abrir a boca, você também precisa dominar aquilo. Uau, quantas dicas importantes e valiosas, Tati. Bom, nós estamos caminhando para o fim já, né? Passa muito rápido, mas de toda essa história da Tati, porque hoje o principal conteúdo que nós queremos aqui é o seu protagonismo. Fala para nós, o que a Tati hoje está fazendo? Qual foi a metodologia? Então, toda a sua jornada foi super relevante e você desenvolveu uma metodologia de comunicação. Hoje você atua como comunicadora, você teve muitas dificuldades. Eu quero que você compartilhe 2 coisas. Qual é a sua metodologia? Quais são as áreas que você atua hoje para quem precisar dos seus serviços? E qual foi a sua maior dificuldade ou é a sua maior dificuldade como empreendedora? Bem, hoje eu atuo prestando serviços sobre comunicação. Então, se você deseja uma palestra sobre comunicação já direcionada, um treinamento corporativo, prestação de serviço também em assessoria, criação de métodos, eu trabalho dessa forma, prestando esse tipo de serviço, porque eu criei esse método chamado Comunicação Agradável, que é o nome da minha empresa. Porque eu aprendi durante esse tempo de que existe uma comunicação desagradável. Uhum. Aquela que você não consegue entender, que não soa bem. Uhum. Então, com esse método, a gente consegue fazer com que qualquer tipo de pessoa aprimore essa habilidade, treine a habilidade da comunicação. E aí sim, ela consiga falar de uma forma clara e entendível. Isso é o mais importante. Não há nada pior do que você não conseguir ser entendido por alguém e você não conseguir expressar aquilo que você precisa. Uhum. Como eu tinha dito para você me lembrar, é muito ruim quando você não consegue se expressar. Às vezes você tem uma necessidade de algo e por medo de se comunicar você não fala. Ou para não ofender, ou porque você não sabe como se comunicar. Então, através também das mentorias, que às vezes são pessoas comuns, não é direcionado para uma empresa, mas a pessoa quer aprimorar isso, também é importante, porque a comunicação, eu sempre digo, ela é libertadora, né? Porque quando eu consigo me comunicar, eu consigo me libertar de coisas que me amarram. Eu acho que se eu falar isso não vai dar certo. Então não vou falar não. Você está preso naquilo. Não, eu vou falar de uma maneira correta, que existem várias técnicas e no meu método eu explico isso, de como falar sem ofender, como ser claro ao pedir algo, a ser líder em lugares em que você precisa colocar regras, instruir pessoas sem você ofendê-las. Uhum. Então, eu trabalho a partir desse método. E agora, respondendo a questão sobre as dificuldades na questão do empreendedorismo, partindo mais para a parte prática em si,
para mim, já que aqui foi uma conversa bem pessoal, é talvez essa flexibilidade do tempo. Talvez pessoas gostem mais do tempo. Ah, mas agora eu tenho um tempo mais livre e tal. Eu já sou o contrário, eu preciso desse tempo sempre cheio. Então, é uma briga interna para que eu consiga preencher. Porque quando parece que eu não preencho, eu falo, ai, mas e agora? Eu tô sem fazer nada. Não, mas calma, você tá fazendo algo também. E é importante esse tempo ocioso, Sim. né? Eu te entendo. Eu passei pelo período do mestrado, que foi exatamente isso. E aí, até compartilhando com as nossas amigas que estão em casa, que nos acompanham aí, às vezes a gente é muito pautado naquilo que nós fazemos, né, Tati? Então, eu não sou aquilo que eu faço. Eu sou a Sim. Tati, você é a Tati. E a gente precisa aprender a descansar, a, de fato, não estar o tempo inteiro produzindo. Eu também tenho muita dificuldade. Parece que, vou usar uma palavra chula até aqui, que a gente é meio vagabunda porque tá um tempo sem fazer nada. E não é que não tá fazendo nada, é que sempre esteve num tempo tão acelerado de trabalhar, às vezes 18, 13, 15, 12 horas, né? Sim. Que às vezes trabalhar 3, 4, 6 é como se fosse um insulto. Então, que bacana você compartilhar isso, porque eu acredito que muitas mulheres que, né, são polivalentes, que têm várias tarefas aí no cotidiano, acabam esquecendo do principal que nós falamos em alguns episódios, que é o nosso autocuidado, a nossa reflexão, o nosso tempo de ficar com a perna para cima sem fazer nada, né? Sem ter, porque a gente vem de um mundo de cobrança, onde as pessoas dizem, mas você não tá fazendo nada. Eu vou dar um exemplo meu que acontece. Eu gosto de dormir até mais tarde. Ponto. Eu gosto de dormir até mais tarde. Gosto de trabalhar de tarde para noite. Então, eu sou produtiva no horário da noite, eu gosto de ministrar as aulas à noite, eu gosto de fazer planejamento de aula depois das 10 da noite, mas não me peço para acordar cedo. Eu funciono assim. E por muito tempo, eu me sentia mal em acordar às 9 horas. Então, eu acordava 8 meses se eu não tivesse nada para fazer, porque eu entendia, por crenças, que precisava se acordar cedo, porque todo mundo acorda cedo. Mas espera aí, eu não tô mais no formato CLT, e eu tô produzindo à noite. Sim. Então, tudo bem eu ter esse horário flexível, porque Perfeito. eu vou fazer minha agenda, né? Então, eu acho que essa dor que você falou que já sentiu, muitas pessoas sentem, eu já senti, e eu acho que é essa questão do tirar um pouco o pé do acelerador e ter um tempo de descanso, porque às vezes esse período faz com que a gente tenha insights que vão ser muito mais vantajosos do que a gente ficar apagando incêndio. Que bacana, pode concluir, né, que eu peguei o gancho. E até entender que, não, quando você falou, não é porque produzimos e por quem somos, né? Isso é para nossa vida. Sim. Quem somos é mais importante do que fazemos. Tanto para as pessoas quanto para o nosso Deus também. Ele não se importa com o que nós fazemos, e sim com quem nós somos. Só que esse jeito, como você bem colocou, é o que nós sempre vivemos. Quanto antes a gente entende que o que nós produzimos, ele também pode ser produzido de uma maneira... Aí você já começa a pensar diferente. Se eu posso trabalhar 4 horas, mas se essas minhas 4 horas renderem financeiramente pelas 8, olha o que eu consegui. Então, se eu prefiro já descansar, eu quero ter os meus momentos, como que eu faço, então, para ser uma empreendedora, uma empresária, uma profissional que tenha esse valor Diferente agregado, muito bom, para que eu possa ali conseguir cobrar um preço diferenciado e então trabalhar menos horas para que eu tenha mais descanso. Sim. Quem tem filho ou quem tem outras atividades que encaixam durante o Até dia. por conta de mensuração, Ou como porque às você vezes falou, o que é muito para você não é muito para mim, ou o que é muito para mim não é muito para você. sim, E entrar naquilo do que a gente começou lá no início, protagonismo, o que eu gosto, quem eu sou, o que eu quero, o que eu posso fazer, sim. né? Então, eu acho que vai muito disso quando a gente fala sobre isso.
e puxar esse gancho do programa que, de fato, tem o intuito de fazer com que as mulheres que estão nos assistindo em casa, que já passaram ou passam por alguma situação de violência ou vulnerabilidade, entenda que ela pode sim ser a protagonista da história dela, Sim. que todas nós temos dificuldades, que nós somos seres humanos, que nós vamos errar, que vai ter momentos difíceis, vai ter momentos que são mais fáceis, mas que, de fato, a gente precisa saber o que nós somos, do que nós gostamos e o que queremos, né? Eu acho que é difícil isso, né? É uma busca constante, às vezes a gente se pergunta, né? Um conhecimento. É quando você se conhece. E às vezes, para você se conhecer, você passa por dificuldades. Para você poder entender, mas o que eu gosto? Isso aqui eu faço porque eu gosto ou porque o meu marido faz? Isso aqui eu faço porque eu gosto ou porque a minha família faz? Eu vou nessa igreja porque eu gosto ou porque meus amigos vão? Quando você entende quem é você, da onde você veio, a sua identidade mesmo, de fato, que não é viver à sombra de alguém, você tem o seu próprio valor. Então, você não precisa ficar na barra da saia da sua mãe, como nós falávamos, né? Quando era mais nova. Sai da barra da sua mãe, da barra da saia. Você entender que você tem o seu espaço. Você pode ter o seu espaço. Não é ofensa e nem problema nenhum você dizer, não, eu não tomo água gelada. Você pode colocar água natural para mim? Mas se eu falar, será que ela vai se ofender? Então, se ela se ofender porque eu pedi uma água natural ao invés de uma gelada, sinto muito. Mas eu saber falar para ela isso vai me fazer tomar uma água que não vai me fazer mal. Então, por isso que, novamente, a comunicação ela vem fazer essa chavinha. Essencial para a vida. Quando eu consigo me comunicar, tem até um estudo, né, uma técnica, uma forma que nós tratamos, que é a comunicação não violenta. E ela não é só não violenta na forma de se falar. Ela não é violenta porque ela não viola você. Quando eu utilizo das técnicas da comunicação não violenta, eu consigo dizer para o outro e para o mundo para o que eu vim. Eu consigo dizer quais são minhas perspectivas, as minhas aspirações, quais são os meus desejos. O que eu não gosto? Não, eu não gosto de determinada música. Mas como assim? Eu não gosto. Meu estilo musical é outro. Nossa, e você conseguir falar tranquilamente, Tá você ir contra aquilo. E isso a gente consegue essa libertação, essa forma de viver quando nós nos conhecemos. A comunicação não violenta, ela nos ajuda nisso. Mas também você entender que você é única para aquele que te criou e que você precisa viver a sua vida e não a vida de alguém, porque aí é um desperdício demais. É como se você tivesse, vamos colocar R$100, um valor baixo para ser fácil de fazer a conta. R$100 todos os dias e você não usa os seus R$100. Você prefere deixar ele lá e você usa só o do outro. Mas esses seus R$100 faz parte da sua vida. Se você não usar, você vai perder aqueles R$100. No outro dia, você vai receber aquele outro R$100, que são as nossas horas. E o que você está fazendo dele, da sua vida? Nada. Está vivendo uma vida do outro. Isso não é plenitude. Não foi para isso que Deus nos criou e não foi para isso que você está aqui. Você tem o direito de viver a sua vida. E, óbvio, respeitando todos os outros, se aperfeiçoando nas técnicas e tudo mais, mas desfrutando do que você tem. O que você tem não é a mesma coisa que eu tenho, não é a mesma coisa da Tati. Afinal, nem a nossa digital é igual. A nossa cor de roupa não é igual. Nós temos o mesmo nome, mas nós somos diferentes. Apesar de também sermos mulheres, sermos amigas, compartilharmos da mesma fé, dos mesmos anseios, mas somos diferentes. Eu não posso viver atrás da Tati, nem encaixar uma Tati Nascimento na Tatiane Cordeiro, não vai caber. Muito bom. Então é legal quando a gente se encontra, porque aí a gente vive uma plenitude. Uau, que aula, amiga. Que aula, muito obrigada. Eu nem vou deixar mensagem depois dessa aula aí, né? Já tem uma mensagem
é isso, né? Que nós venhamos conseguir essa plenitude, que é uma luta diária para todas as mulheres. Vocês não estão sozinhas, né? Eu vou deixar todos os contatos da Tati aqui embaixo. Se você precisa de uma comunicação agradável, se você precisa de uma orientação, né? Se você precisa de um auxílio, seja qual for, uma mentoria, uma consultoria, um direcionamento, eu não tenho dúvidas que a Tati pode te ajudar. Então, eu vou deixar todos os contatos dela aqui embaixo. Tati, muito obrigada. É um prazer ter você aqui e muito mais prazeroso ter você na minha vida. Eu que agradeço, amo você. E eu também agradeço por você ter ficado conosco, ter ouvido. Depois comenta aí o que você achou. Compartilha para alguém que precisa ouvir não só esse episódio, mas tantos outros maravilhosos que passaram por aqui. E pense sempre, né? Como a Tati falou, você é a protagonista. É pra você, tá tudo no seu nome, o microfone é seu. Vai lá e brilha. Um abraço, gurias. Tchau, tchau.